fundamental. Quando nós olhamos para as Escrituras e nos guiamos pelas Escrituras, nós encontramos santidade do coração e saúde para a nossa mente. E nessa série de saúde mental, nós vamos estudar hoje sobre ter uma mente alimentada pelo que é amável. Diz assim o texto das Escrituras, Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Na Nova Versão Internacional, o imperativo é colocado antes na construção da frase, e o tradutor diz assim: finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Isso é o que deve habitar a nossa mente. Vamos orar? Te louvamos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estado sobre nós dia a dia. Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de cantarmos verdades santas ao Senhor, verdades que edificam toda a sua igreja. E queremos lhe pedir, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor nos conduza enquanto nós estudamos a Tua palavra, de maneira, Senhor, que o nosso coração esteja fortalecido pela Tua verdade e cresçamos em tudo na Tua presença. É em Cristo que oramos. Amém. Imagine você que hoje, infelizmente, nós temos visto muitas coisas tristes acontecerem mesmo dentro de um ambiente cristão. Às vezes nós nos chocamos com coisas que acontecem no meio da igreja como um todo, né? E não necessariamente especificamente da nossa igreja, mas da igreja evangélica dos nossos dias. A gente vê crescer o individualismo, vê crescer a despreocupação com o outro. Às vezes já não é mais, ou melhor, não é nem mais às vezes, não é mais tão raro encontrarmos pessoas crentes falando palavrões, palavras torpes, ou então em manifestações profundas de ira, ou brincadeiras desagradáveis que degradam os outros irmãos, mentiras e por aí vai. É muito triste quando nós olhamos essas coisas acontecerem dentro da igreja. Elas, em certo sentido, são naturais de acontecer fora da igreja. Não nos causa espanto algum quando um incrédulo, alguém que não teme ao Senhor, manifesta esse tipo de atitude. Mas quando isso adentra o ambiente da igreja, um ambiente que é reconhecidamente cristão, isso nos traz uma certa preocupação. Em circunstâncias como essas, pode nos vir alguns questionamentos que são importantes e pertinentes, como: por que isso tem acontecido cada vez mais dentro do ambiente da igreja, enquanto que o ambiente da igreja deveria ser um lugar para repelir essas coisas? Ao encontrarmos-nos com a verdade, ao estudarmos a verdade, ao sermos impactados pela salvação em Cristo Jesus, deveríamos abandonar esse tipo de hábito? Outra pergunta interessante: como a fé tem impactado a vida das pessoas hoje? Talvez até a fé tenha impactado a vida das pessoas hoje? Ou será que conversão para muitos não passa apenas de uma mudança de endereço do lugar onde se reunia, ou do lugar onde não se reunia? Para muitos, conversão é isso: ou eu ia numa igreja X e passei a ir numa igreja Y, ou eu não ia em igreja nenhuma e comecei a ir em uma igreja. A grande verdade é que eu creio que esse tipo de degradação ética, moral, de conduta, tem acontecido e tem adentrado as portas da igreja porque está havendo uma grande falta de compreensão no que significa ser verdadeiramente cristão. Hoje tem crescido a ideia de que cristão é aquele que adere a uma igreja. É alguém que frequenta um culto, é alguém que participa de uma reunião que lhe agrada, e por isso ele já é conhecidamente como um cristão, ou melhor, ele se autodenomina como cristão. Eu vou além. Eu acredito que também tem havido uma falta de compreensão sobre o que significa o amor cristão, o amor de Cristo em nós. Nesse sentido, é de suma importância
nós estudarmos essa orientação dada aos filipenses, que contrasta drasticamente com aquilo que nós temos visto no mundo hoje e, em muitos casos, até mesmo dentro da igreja, onde os pensamentos, bem como falas, ações, têm sido raivosos, maldosos, irados, mal educados. Se bem que eu falo que educação é uma questão até anterior à fé, né? A gente costuma dizer que educação vem de berço, mas independente disso, a fé deveria transformar qualquer aspecto educacional que nós tenhamos recebido anteriormente. Nós percebemos que hoje as falas mais aplaudidas são aquelas cheias de raiva, exageradas, extremadas, polêmicas, críticas. Né? Os influenciadores digitais, até mesmo os cristãos, eles gostam de colocar aquilo que é polêmico no ar. Né? Eu lembro-me que a rede social para nós é uma novidade. Novidade não no sentido que nós usemos ela, mas no sentido que as pessoas hoje as utilizam como propagação da marca, da igreja e tudo mais. E há muito tempo atrás, eu conversava com os meninos atrás e eles falaram, pastor, o que a gente coloca na rede social? Eu falei, o culto, um pedacinho do culto, as mensagens. A gente podia colocar alguma pergunta polêmica. Eu falei, não quero. Eu nem quero brigar com isso, militar com isso. Eu falei, olha, eu quero aquela pessoa que quer Cristo. Aquela pessoa que quer saber se existe dinossauro ou não existe dinossauro, eu abro mão, eu estou passando para outro. Eu acho que eu estou cansando com essas coisas. Eu quero aquelas pessoas que querem ao Salvador, que querem reconhecer o Salvador. Mas hoje o que tem crescido é outro lado. Infelizmente, as manias, os pecados do mundo têm entrado com força na igreja e ali tem se reproduzido. E tem havido pouco espaço para mansidão, humildade e amor. É por isso que a Bíblia nos deixa claro, sem dúvida alguma, que a vida das pessoas é produto dos seus pensamentos. E nós precisamos mudar o pensamento. Provérbios 23:7 diz o seguinte, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Por que as pessoas estão agindo como estão agindo? Porque elas estão pensando como elas estão pensando. Porque elas estão alimentando as suas mentes, seus corações desta forma. Porque elas, de uma certa forma, deixaram o grande referencial de lado, que é a palavra de Deus, e começaram a ter outras referências erradas. E quando o nosso modelo é errado, a cópia sai errada. A cópia sai errada. É muito necessário que nós atentemos para isso. Porque assim como uma boa alimentação é importante para a nossa saúde física, uma alimentação da nossa mente é muito importante para a nossa saúde espiritual. Por isso nós vamos estudar hoje essa característica específica, essa virtude específica que não é apenas uma simples virtude. Talvez por estar no meio do versículo, a gente coloque ela meio que sem muita consideração, talvez por parecer-se com a primeira virtude, que é referente ao amor, nós também falamos, isso aqui a gente já falou, vamos pular. A gente não pensa, mas ela não está aqui por um acaso, que é tudo o que é amável. Paulo diz que tudo aquilo que é amável habite na mente de vocês. Para você ter uma ideia, o termo grego traduzido por amável, eu tenho usado sempre essa questão do termo grego, irmãos, não é para mostrar grego para os irmãos, não. É porque o texto original ele foi escrito numa língua diferente da nossa. E as palavras escolhidas no grego, elas têm um significado um pouco diferente de como nós temos aqui nos nossos dias. Essas palavras eram escolhidas com muito cuidado, porque o sentido delas, para aqueles primeiros leitores, ao ouvirem aquela palavra, o impacto era diferente do que nós temos hoje, por exemplo, na nossa percepção. Então, o grego traduzido para amável é o termo prosfiles, que ele tem relação direta, não apenas com aquilo que é relativo ao amor, embora ele vá caminhar para isso, mas amável é aquilo que é aceitável, é aquilo que é agradável, aquilo que é gracioso, aquilo que é afetuoso, que produz afeto. Ainda esse termo grego, ele é composto por duas palavras, outras duas palavras, que é o pros e o filéu. Pros significa em benefício de, em direção a, com respeito a. E filéu
significa amar, aceitar, tratar carinhosamente, cuidadosamente, dar boas-vindas, favorecer, mostrar sinais de amor. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: que a sua mente seja habitada por tudo aquilo que vai em direção a produzir algo que é fruto do amor. Que a nossa mente seja habitada por aquilo que vai em direção a produzir sinais práticos de amor, sinais inteligíveis de amor. A nossa mente deve ser habitada para produzir aquilo que as pessoas observem e identifiquem automaticamente como: isso aqui é amor. Isso aqui não é qualquer coisa diferente de um desejo de produzir amor. Esse termo ele aparece apenas uma vez aqui no Novo Testamento. Então ele se trata de um termo incomum. Lembra que eu falei? As palavras foram escolhidas a dedo. Em Filipenses nós temos alguns textos assim. Hoje pela manhã eu perguntei para as crianças, né? Eu usei, lá quando nós estávamos estudando Filipenses 2, quando eu falei do termo de Jesus esvaziou-se, eu usei um termo teológico dizendo que aquilo é uma apax legomena. Significa que quando um texto aparece apenas uma vez. Hoje eu perguntei: crianças, vocês lembram o que o pastor falou? E lembraram, o pastor disse: é uma apax legomena. Para você ver como é que a criançada aprende, né? A gente fica preocupado: pastor, eles não aprendem, eles não ouvem no culto. Ouve e aprende. Amável é aquilo que vai em direção ao amor. É aquilo que beneficia atitudes amorosas. Amável é aquilo que demonstra carinho. É aquilo que demonstra cuidado. Pensamentos amorosos são pensamentos gentis, são pensamentos afetuosos, são pensamentos que estão preocupados em produzir no outro um sentimento de aceitação. Então não é uma palavra comum. Amável é tudo aquilo que inspira amor, é tudo aquilo que vai em direção ao amor. De forma que nós vamos ver 3 verdades acerca do que é amável e de como nós podemos ter a mente alimentada pelo que é amável. A primeira verdade delas, e eu tenho construído os sermões em cima desse modelo, é que o Deus Santo em quem nós cremos, ele é a fonte de tudo aquilo que é amável. Você não vai encontrar amabilidade longe de Deus. Veja bem, aquilo que é amável é aquilo que vai em direção ao amor. Lembra disso? Então, é aquele sentimento que ele tem como alvo final, como se fosse uma estrada, um caminho, que ao final dele irá produzir o amor, ou irá deixar claro que aquela atitude é fruto do amor. Amável é aquilo que denota cuidado e afeto. E essas características, o amor, o cuidado, o afeto, estão diretamente ligadas a quem é Deus, ao caráter de Deus. Estão diretamente ligadas a uma especificidade acerca de Deus, da qual nós participamos, que é o fato de Deus ser o nosso Pai. A ideia de paternidade de Deus está encharcada dessa amabilidade. Deus é um Pai perfeito que nos ama, Deus é um Pai perfeito que cuida de nós, Deus é um Pai perfeito que nos cerca de toda a afeição. Quando nós usamos essas figuras que nós temos similares aqui no mundo, nós precisamos tomar um pouco de cuidado, né? Às vezes até eu já ouvi algumas pessoas que conversaram com psicólogos vindo falar comigo: pastor, eu não me relaciono bem com Deus porque o meu modelo de pai é ruim. Eu falei: mas teu modelo de pai vai ser ruim mesmo. Eu sou um modelo de pai péssimo. Todos nós. Quando nós vemos essas características, Deus é pai, não significa que nós vamos olhar para o nosso pai e ver características do nosso pai em direção a Deus. É o contrário. Nós olhamos para a paternidade perfeita e cuidadosa de Deus, e dessa paternidade nós vamos em direção aos nossos pais. Senão nós vamos claudicar em erro. Invariavelmente a gente vai acabar caindo no erro. Por quê? Porque todos nós como pais somos falhos. Só os pais aqui, tá? Eu sei que ontem foi o dia da mulher, mas confissão particular. Quantos de nós já não corrigiu o filho e depois falou: não devia ter feito isso? Não, dessa forma.
Quantos de nós já não erramos até por não corrigir? A gente é pecaminoso, é terrível, né? Quantas vezes nós corrigimos onde não devia corrigir e coisa séria a gente passa pano, deixa andar. Quantas vezes? O nosso modelo de paternidade não é o que formata Deus, muito pelo contrário. Nós precisamos olhar para Deus, o Pai perfeito, e dele extrairmos tudo aquilo que é necessário para construirmos a nossa paternidade. Porque Deus é um Pai amável, um Pai cuidador. Deus é um Pai cujas suas atitudes têm por objetivo final mostrar o seu amor, inclusive a correção de Deus. Já estudamos em Hebreus capítulo 12 que Deus corrige a quem Ele ama. A correção de Deus, a disciplina de Deus é fruto do seu amor. A amabilidade de Deus é tão perfeita que os filhos corrigidos por Ele são levantados, fortalecidos, restabelecidos e voltam à devida caminhada. Deus é aquele que suscita amor, e ser um verdadeiro cristão é olhar para Deus e toda a sua amabilidade manifestada em sua bondade, na sua empatia, na sua paciência. Deus é longânimo, isso faz parte da amabilidade. A Bíblia diz que Ele é tardio em irar-se. A gente já experimentou isso, né? Eu tive uma experiência que me marcou profundamente sobre Deus ser tardio em irar e ser misericordioso. Mais específico sobre a misericórdia. As minhas filhas falam que eu sou bravo, mas isso é intriga da oposição, tá? Eu acho que eu sou um pai até razoavelmente bonzinho. Depois eu vou perguntar para a Isa se é verdade. Não. Mas eu sempre fui muito sério com respeito à disciplina. E a Gigi, quando era bem pequenininha, ela tinha aí uns 3 anos de idade, e nós já havíamos falado para ela várias vezes: filha, quando você chegar na igreja, você não faz isso. A Gigi chegou a desligar o relógio da igreja aqui, irmãos. Ela, a Elô, eu não sei se a Lelê estava no meio da gangue aí junto, né? Mas ela, a Elô, e mais uma estavam e desligaram o relógio no meio do culto. Acabou. O que aconteceu? Está tudo aceso. Chegaram assim: eu não sabia. Então elas aprontavam, as delas. E eu já havia falado 1, 2, 3 vezes para ela não aprontar uma coisa aqui. Eu falei: olha, se você aprontar, você vai ganhar tantas varadas se você fizer isso. Eu sempre estipulei um limite para quê? Para que não tirar o estresse no filho, né? Não pode. Tem que tomar cuidado. E ela foi. Aquele dia era o dia que não tinha mais o que fazer. Eu falei: você fica aqui, você não sai daqui. Quando você chegar em casa, o papai vai dar umas varadas em você. Tá bom? Tá bom. Entramos no carro, a Patrícia do lado, não tinha a Isa, a Gigi, indo para casa. A Gigi não tinha 3 anos, ela tinha 2 anos e pouquinho. 2 anos e pouquinho. Ela falou: papai, eu falei: o quê, filha? Sabe o que é? Eu falei: o quê? Eu acho que hoje a gente podia só conversar. Nisso a Patrícia começou a chorar. Você vê como é que é o quadro, né? Eu falei: mas por que conversar? Porque algumas disciplinas a conversa resolvia. Então ela falou: eu acho que hoje era o dia da gente só conversar. Eu falei: mas por que, filha, só conversar? Porque, papai, eu não queria apanhar. E eu nunca voltei atrás em disciplina. Eu sempre considerei que eu estava fazendo um bem. Eu falei: mas você desobedeceu. E por que você não quer apanhar? Ela falou: porque dói, pai. Eu confesso que nessa hora o coração assim, apertado. A Patrícia já estava chorando, já faz tempo. E nisso eu fiquei quieto, estava indo para casa, parei no sinaleiro, e eu não tinha demovido do coração dar as varadinhas. Até que, eu não sei se você já teve essa experiência de praticamente ouvir uma voz do Senhor, assim. Eu ouvi assim: Alessandro, quantas vezes você não orou pedindo perdão, misericórdia, dizendo: pai, me perdoa, e eu não te perdoei. E aquilo bateu pesado. E nós chegamos em casa. Quem cuidava da varinha era a Gigi. Pega lá a varinha, filha. Ela pegou, foi no quarto, sentou. A Patrícia, eu já nem sei como é que estava lá para a sala, lá, né? Colocou a varinha na cama. Eu falei: meu amor, hoje nós só vamos conversar.
Porque a disciplina é para correção. Se o seu coração já está corrigido, não há por que disciplinar. O Deus que nós cremos, o Pai que é o nosso modelo, Ele é misericordioso. E nós oramos, e ela saiu do quarto pulando, rindo, né? A mãe dela já ficou feliz, compramos uma pizza, foi aquele negócio todo. De onde nós tiramos isso? De um Deus que é misericordioso. O modelo de pai perfeito não era eu. O modelo de pai perfeito era o nosso grande Pai, que é longânimo, misericordioso, tardio em irar-se, que não nos trata de acordo com os nossos pecados, que nos restaura, que perdoa, que nos visita nos nossos piores dias. A amabilidade perfeita é só em Deus, é quando nós olhamos para Ele. O nosso Deus, Ele é perfeitamente amável. E vou dizer um negócio para você. Somente quando nós entendemos o que é receber esse amor de Deus, que nós amaremos de acordo com o modelo desse Deus. Então, aquilo que é amável é aquilo que é relativo, direcionado, que deriva, que vem do caráter de um Deus que é amável, que quer o nosso bem. Segunda verdade, o mundo não consegue promover aquilo que é amável. É público e notório que o mundo não consegue. Melhor, eu até falei pela manhã, e eu ia corrigir aqui, acabei não corrigindo. Eu escrevi isso aqui. Não é que o mundo não consegue, ele não tenta. O mundo não tem a mínima intenção de produzir aquilo que é amável. O mundo não tem a mínima intenção de que as suas atitudes, elas caminhem para um bem do outro. E as Escrituras nos afirmam isso, 1 de João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Essa é a realidade do nosso mundo. Os valores do mundo correm em direção ao hedonismo, à autossatisfação, ao egoísmo. Nós vemos isso até naquilo que você poderia considerar bom no mundo. Às vezes você encontra pessoas que falam, não, mas eu sou extremamente honesto. Mas a honestidade dele não é em direção ao outro, é em direção a si próprio. Ele é honesto porque ele quer preservar o nome, o caráter dele. Ele não é honesto porque ele entende que a honestidade produz o bem para o outro, produz a justiça para o outro. De maneira que até aquilo que é bom é movido por um sentimento pecaminoso. O chamado de Paulo para um pensamento bíblico é especialmente relevante para a cultura desses dias, que são assim. O foco hoje está na emoção, no pragmatismo. Uma reflexão bíblica na verdade de Deus, no estudo da palavra, tem sido cada vez mais minorizado. De forma que as pessoas já não perguntam mais, isso aqui é verdade? As pessoas perguntam, será que isso aqui funciona? Se der certo, tá bom, vamos desse jeito. Muitas pessoas falam, isso aqui me faz sentir bem? Se me faz sentir bem, segue assim. Infelizmente, irmãos, tal pensamento fundamentado no pragmatismo ou nas emoções tem se tornado comum na igreja. Tal perspectiva é muito diferente das dos irmãos bereanos, por exemplo. Paulo ia pregando, eles iam atrás conferindo. Até falei de manhã, você devia fazer isso. Eu estou pregando, você tinha que estar com a Bíblia na mão. Conferindo os versículos, conferindo se aquilo que está sendo dito é verdade. Por quê? Porque a autoridade do pastor não vem do seu título, não vem do seu diploma, mas vem da fidelidade à Bíblia. Hoje a gente tem visto muita pessoa falando, eu sou pastor, e fala qualquer coisa e aquilo está valendo. Não é assim não, irmãos. A autoridade quem dá é Deus, nós somos só embaixadores. Mas hoje o que acontece? As pessoas não têm mais buscado o padrão da palavra. E o mundo não vai produzir aquilo que só Deus pode produzir. O mundo não tem a intenção de ser amável.
O mundo não tem a intenção de produzir atitudes que caminhem para o bem. Até a bondade do mundo está encravada de pecado. Encravada de desejo de autossuficiência, de autorreconhecimento. E a terceira verdade, para que nós tenhamos uma mente habitada por aquilo que é amável, é que Cristo é a manifestação perfeita de tudo aquilo que é amável. Você quer saber o que é amável? Olhe para Cristo. Olhe para Jesus. Você quer saber com exatidão o que significa ser amável? Olhe para o Salvador. Você quer pensar no que é amável? Olhe para as obras de Jesus, para as palavras de Jesus, para as ações de Jesus e medite nessas ações. Cantamos agora há pouco, lemos um texto agora há pouco do encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Aquela mulher estava carregada de pecados, já havia tido 5 maridos e a pessoa com quem ela estava não era marido dela. Ela ia na hora do almoço ali, perto do meio-dia no poço, porque ela não queria se encontrar com ninguém. Era uma mulher que estava carregada de vergonha. Era uma mulher que estava com o coração endurecido, tanto é que quando Jesus se direciona a ela, fala: mas por que você vem falar comigo? O senhor não poderia falar comigo por 2 questões muito objetivas, muito claras para nós, talvez não tenha muito significado isso, mas ali tinha um significado muito sério. Primeiro que Jesus era um homem e ela era uma mulher. Por ser mulher e ele homem, eles não poderiam conversar, ainda mais no estado em que ela estava, morando com um marido que não era dela. Segundo, porque havia uma questão de religião muito forte ali. Ela era samaritana, Jesus era judeu. Na verdade, o que aquela mulher estava dizendo é: eu não quero conversar com você. Por que me incomodas? Por que me tomas? Por que está falando comigo? Mas Jesus lhe ofereceu algo que ela não esperava. Jesus transformou a vida daquela mulher. Jesus lhe deu uma água tão transformadora. Aquilo que ele disse: se você souber quem está te oferecendo, e a água que eu estou oferecendo, você beberia dessa água e iria acontecer uma mudança dentro de você. Agora, essa água que você bebeu, que eu lhe dei, ela vai jorrar de dentro de você. Dentro de você ela vai virar uma fonte de água. Isso aconteceu instantaneamente. Assim que ela foi confrontada nos seus pecados, e ela entendeu que ela precisava de Cristo, ela correu para a cidade. E ela começou a proclamar: venham ver aquele homem, o mestre, o Messias, o Salvador. Você quer saber o que é amável? Olhe para Jesus. As atitudes de Jesus, as palavras de Jesus, as ações, os pensamentos, como ele lidava com pecadores, como eu e você. Como Jesus lidava com pessoas que não tinham absolutamente nada para lhe dar de volta, para lhe retribuir o bem. Como ele andava no meio de paralíticos, coxos, leprosos, pecadores conhecidos. Entrava na casa de pessoas que por conta dos seus pecados já não tinham mais amizade com ninguém. E ele as transformava por completo. Como ele recebia pessoas que ninguém queria receber. E ele as transformava com o seu amor. Amabilidade, irmãos, nós encontramos na pessoa de Jesus. Se o Pai é a fonte de toda a amabilidade, no Filho nós vemos estampado essa amabilidade na prática diária, no dia a dia. E a fé cristã, meus queridos, é um chamado ao aprendizado sobre esse Jesus. A fé cristã é um chamado para que nós nos envolvamos com o Salvador. É preciso aprender a Cristo para muito além daquilo que é ritual. O rito é importante? É importante. Vamos participar da ceia do Senhor daqui a pouco. Mas ele é importante enquanto ele aponta para uma verdade didática, uma verdade experiencial com o Salvador. Fé cristã é relacionar-se com Cristo. Ser amável só é possível se estivermos completamente absorvidos pelo amor
gracioso de Jesus. Senão, não seremos. Outra possível tradução para o termo amável aplica-se àquelas coisas que proporcionam prazer a todos, no sentido de serem bondosas, coisas que não causam dissabor a ninguém. Tem o sentido de uma fragrância preciosa. Olha que interessante. O comentarista Bruce, ele coloca esse detalhe ali na tradução. Uma possível tradução denota uma fragrância preciosa. E é exatamente isso que nós somos para o mundo e para Deus. Quando nós olhamos para Cristo, pautamos nossa vida na amabilidade de Cristo. Em 2 Coríntios 2, 14 a 16, está escrito o seguinte: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quando nós temos atitudes de amabilidade, nós somos o bom perfume de Cristo. As pessoas reconhecem isso em nós. E Cristo, irmãos, é suficiente, é poderoso para sobrepujar maus hábitos que tenhamos, pensamentos anteriores que geravam ações pecaminosas. À medida que nós nos submetemos ao seu senhorio, à medida que nós aprendemos sobre Ele e buscamos viver com o mesmo amor com o qual Ele nos atingiu, em submissão ao Senhor, nós deixamos de maquinar o mal, nós deixamos de engendrar no nosso coração o rancor, nós deixamos de cultivar a amargura. Nós arrancamos a raiz de amargura. E no lugar da amargura, o amor santo e prático de Jesus faz brotar ações transformadoras que regam os lugares onde nós passamos e enchem todos pelo amor de Cristo. Meus irmãos, quando algum pensamento tentar adentrar na nossa mente, a gente precisa fazer uma avaliação. Será que esses pensamentos são aprovados por Deus? Será que aquilo que tem habitado a nossa mente, aquilo que gera as nossas decisões, é oriundo daquilo que está na palavra do Senhor? É derivado das verdades eternas de Deus? Será que o tipo de pensamento que nós deixamos habitar na nossa mente se parece com Cristo, com tudo isso que nós vimos de Jesus? É perdoador, é longânimo, é benigno, produz o bem, produz o amor, renova, redime, transforma, frutifica, vivifica, dissedenta. Será que os nossos pensamentos, eles são assim? Precisa pensar nisso. Porque se essas perguntas, se a resposta a cada uma delas for um não, esses pensamentos não podem habitar na nossa mente. Nós precisamos trocar de pensamento. Paulo, em Romanos 12, diz que a gente precisa renovar a mente. Renovar a mente é olhar para as Escrituras, ver muitos cristãos que estão com as suas mentes completamente adoecidas, porque deixaram de buscar as suas referências na palavra de Deus. Estão tão impregnados pelos valores mundanos, que comumente acham estranho qualquer tipo de atitude que se assemelhe. O modelo é o Salvador. Você vai perdoar assim? Sim, eu vou perdoar assim, o Senhor manda perdoar. Você vai andar uma segunda milha? Sim, o Senhor manda fazê-lo. Vai dar a outra face? Sim, o Senhor manda fazê-lo. Ah, mas isso é muito estranho. É estranho porque nós, às vezes, nos habituamos com outro estilo de vida que não é o estilo de vida das Escrituras. Pastor,
Mas se eu fizer isso, eu tomo prejuízo. Mas o seu tio está aqui. Ninguém pode perder aquilo que não tem como guardar. O lugar para onde vamos tem valores que são muito acima de monetários. Muitos já nem sabem como se parecer com Cristo, simplesmente porque não conhecem verdadeiramente quem é o Senhor. Tudo que eles sabem do Pai, do Filho e do Espírito Santo é porque ouviram alguém contar, sabe? É igual aqueles famosos. Hoje de manhã eu falei do Trump, né? Que é famoso, né? Se você perguntar sobre um famoso para muita gente, ele sabe tudo daquele famoso, mas ele nunca se relacionou com aquela pessoa. Ele sabe por quê? Porque contaram. Tem muita gente cujo relacionamento com Deus é assim, eu sei de ouvir falar. Nunca conheceu o perdão do Pai de perto, nunca se sentiu profundamente amado pelo Filho, nunca experimentou o quebrantamento e a doce presença do Espírito Santo de Deus. Acho que isso é loucura. É capaz de, no nosso meio mais presbiteriano, falar assim, isso é coisa de pentecostal. Não, irmãos. A experiência particular com o Espírito Santo de Deus é coisa de gente que foi alcançado pela graça. É coisa de gente que vai morar no céu. É por isso que nós devemos olhar para o Senhor e pensar bem o que tem habitado na nossa mente. Para a gente terminar, eu quero propor algumas questões práticas para a gente pensar. Nós falamos sobre a amabilidade. Mas o que isso significa na prática? Como eu tenho pensamentos amáveis na prática? Como eu faço isso? 5 dicas eu quero dar para você. A primeira delas é, não responda mal por mal, por exemplo. Quando alguém te fizer o mal, não faz o mal de volta. Isso é ser amável. Trate a todos, incluindo seus opositores, com respeito, com justiça, com amor. Isso é ser amável. Segundo, privilegie a gentileza e a afeição. Seja gentil. Você não sabe como aquela pessoa está diante de você. Você não sabe das lutas dela. Às vezes a gente tem uma síndrome pecaminosa de querer ser Deus. Não, aquela pessoa está fazendo isso por causa disso. Você não conhece. Você não sabe quais são as lutas dela. Nós não sabemos se aquela pessoa tem dinheiro, se ela não tem dinheiro, se ela tem conta para pagar segunda-feira, se ela está esperando um exame do médico. Nós não sabemos dos medos, das lutas, das dores, das tristezas. Nós não sabemos aquilo que passa na mente e no coração dela quando ela põe a cabeça no travesseiro, se ela dorme instantaneamente, se ela passa a noite em claro. Nós não sabemos se ela está preocupada em perder o emprego. Nós não sabemos se ela está com dificuldade nos seus relacionamentos. Nós não sabemos se ela está orando pelos filhos que estão longe de Deus ou pelos pais que estão longe de Deus. Nós não sabemos nada dela. Mas por 2, 3 conversas a gente tem uma síndrome de Deus. Ela está fazendo isso por causa disso. Só seja gentil, seja amável, seja afetuoso para com todas as pessoas com quem você se relaciona, especialmente os mais próximos, especialmente a sua família, especialmente os irmãos da fé, a igreja. Seja afetuoso com os irmãos. Quando o pastor mandar dar um abraço, não fica bravo. Eu sei que muita gente não gosta, mas eu mando do mesmo jeito, né? Dá um abraço. Eu já ouvi relatos emocionados de irmãos aqui, nessa igreja, cujo único abraço que eles receberam naquela semana, uma semana dura, difícil, foi o abraço dos irmãos aqui na porta da igreja. O único. Gente que passou a semana na luta. Gente que chegou aqui com dificuldade. Alguns que nem queriam vir no culto, coração pesado. Mas receberam um abraço. E sentiram a graça do Salvador os abraçando. Seja amável. Seja gentil. Até sem querer. Perdoa o pastor que eu vou pedir para você abraçar. Você já sabe que eu vou pedir para você abraçar hoje, né? Se assistiu o culto da manhã, então, já sabe. Não escapa do abraço hoje. Abrace. Não como alguém que é obrigado a fazê-lo, mas como alguém que quer promover o bem ao fazê-lo.
como alguém que quer comunicar um amor ao fazê-lo. Olhe para a igreja com um sentimento de gratidão a Deus. Busque nos outros motivo e exemplo para você seguir. Valorize os irmãos, valorize o ambiente, valorize a oportunidade de poder prestar culto ao Senhor. 4, reconheça o modelo de Cristo. Olhe para Jesus. Ele deu a vida por nós. Você quer entender o que é ser amável? Ele entregou a si mesmo para ser moído pelos nossos pecados. Ele experimentou da morte para que nós tivéssemos vida. Esse é ser amável. Ofereça um minuto do seu tempo. Ele ofereceu uma vida inteira para você. 5, rejeite todo e qualquer tipo de mundanismo. Não tome a forma do mundo. Paulo diz isso em Romanos também. Quando qualquer pensamento se parecer com o mundo, é errado, tá? Pronto, é uma análise fácil. Isso aqui parece com o que todo mundo faz? Está errado. Porque o mundo jaz no maligno. Confira se aquilo que tem habitado a sua mente, a sua prática, tem relação com o Evangelho. Tem o objetivo de ser amável, seja intencionalmente. Seja afetuoso intencionalmente. Seja gentil intencionalmente. Olhe para os outros e para si mesmo a partir dos olhos de Cristo Jesus. Valorize aquilo que tem valor. Repreenda aquilo que não é bíblico, mas haja de maneira respeitosa, amorosa, até mesmo na correção. Saiba que o nosso modelo é o Pai, o Filho, que nos ensina pelo Espírito. Avalie os seus pensamentos. Busque a amabilidade de Deus. Pratique isso no dia a dia, todo dia, até acostumar. A gente precisa se acostumar a fazer o bem. Às vezes a gente não tem costume, sabe? É quase igual cultura. Por que você não faz isso? Porque não está acostumado. Se acostume a passar por alguém na rua e dizer bom dia. Tem gente que assusta. Eu venho aqui para a igreja, às vezes o pessoal está fazendo caminhada, passa, bom dia, a pessoa olha assim, fala, bom dia. Se acostume a isso. Se acostume a oferecer uma carona. Acostume-se a abrir a sua casa. Filtre o que você consome. O que você tem assistindo? Aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, às vezes nos dá um conselho muito ruim. Nós temos o texto das Escrituras, diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Quando foi escrito aquele texto, não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha esse negócio, nada disso. Então as más conversações eram pessoas com quem a gente chegava e trocava ideia. Hoje, as más conversações estão no nosso celular, estão na tela da televisão. Toma cuidado com os filmes, canções, livros, perfis de internet. Muitas vezes eles funcionam como péssimos conselheiros que acabam moldando e amoldando as nossas mentes, as suas atitudes, aos seus padrões. Descanse e olhe para a graça do Salvador Jesus. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Senhor, eu te louvo porque, pela tua bondade, o Senhor mesmo nos exorta e nos ensina a caminhar da forma como o Senhor quer que nós caminhemos. Que o Senhor tome conta do nosso coração e da nossa mente, de maneira a mudar o conteúdo daquilo que habita o nosso pensamento. Que nós sejamos completamente habitados por aquilo que é amável. Que nós, Senhor, envoltos no teu amor, manifestemos do mesmo amor a todos aqueles que se achegarem a nós. É em Cristo que eu oro.